Quem esteve pela manhã sabe que o nosso querido presbítero César, muito emocionado com a profissão de fé da sua querida filha Helena, leu aqui uma parte de Josué 24, e quando ele começou ali, eu disse: meu Deus, lá vai meu sermão, né? E agora? Mas não, ele deu uma palavra muito abençoada, eivada, banhada por uma emoção de um pai que vê uma filha sua que mora tão distante nos Estados Unidos, veio de lá para cá, somente para fazer a profissão de fé. Veio na quinta e já está voltando daqui a pouco, não é? Isso é uma alegria muito grande. Então vamos ver aqui o que nos diz a palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir, e disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Vamos orar? Senhor, como é bela, como é rica a tua palavra, e quão pequenos e limitados nós somos, não somente para compreendê-la perfeitamente, mas para experienciá-la, para guardá-la nos nossos corações. Mas é disso que nós mais precisamos, ó Deus. É desse alimento que nós mais carecemos. Por isso pedimos ao Senhor: alimenta-nos nesta noite com a tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. É a oração que fazemos no nome amado de Jesus. Amém. Esse é um texto que fala sobre o serviço ao Senhor. E a palavra servir, ela aparece várias vezes nesta porção. E
servir a Deus, ele implica em adorar, em honrar e em obedecer a Deus. Originalmente, essa palavra no hebraico, ela aponta para todo esforço físico, para todo o trabalho que um homem pode realizar. Até mesmo aquele lavrador, aquele que cuida da terra, ali ele está prestando um serviço. Mas o interessante é que esta palavra, quando ela é conectada com o serviço propriamente a Deus, com aquilo que o homem realiza para Deus, ela ganha uma conotação completamente diferente. Não mais de um trabalho sofrível, não mais de um trabalho penoso, não mais de um trabalho indesejável, mas algo muito pelo contrário, é um trabalho prazeroso, ainda que exaustivo, ainda que cansativo, mas um trabalho que promove alegria e uma satisfação imensa. Esse texto é muito bonito, porque ele trata do discurso final de Josué. Josué era o líder de Israel, é aquele que recebeu da parte de Deus uma grande incumbência, uma grande missão, uma missão bem maior do que as suas potencialidades, muito maior do que as suas próprias condições. Por isso mesmo o Senhor, quando o convoca, e isto aconteceu logo após a morte de Moisés, que era na verdade o grande líder de Israel, aquele que serviu como um instrumento nas mãos de Deus para arrancar, tirar o povo da escravidão do Egito. E durante um período de 40 anos, caminhando pelo deserto, sob a liderança deste homem, que marcou indelevelmente a história do povo de Israel, Deus o chama para si. E agora Deus levanta no meio do povo um novo líder, Josué. E o Senhor, ao chamá-lo, diz a ele: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aquelas palavras encheram o coração daquele homem, que embora limitado, embora consciente da sua pequenez, estava agora tomado por uma força que não vinha dele, por um ânimo que veio dos céus, que mostrou a ele que ele não estaria sozinho, de que esse mesmo Deus que fora com Moisés durante toda a sua jornada, operando maravilhas através dele, estaria da mesma forma agora usando Josué, que era servo de Moisés, que acompanhou o ministério de Moisés. Agora, depois de o povo, sob a liderança e o comando de Josué, atravessar o rio Jordão de forma espetacular, de forma maravilhosa, Deus abriu o rio Jordão para que o povo passasse também a pé enxuto. Agora eles passam a tomar posse da terra que lhes pertencia por promessa. Foi um período de grande conquista, de grandes lutas. Foi um período diferente, porque o maná que caía diariamente para alimentar o povo, assim que eles atravessaram o Jordão, o maná parou de cair. É como se Deus dissesse assim: olha, a moleza acabou. O alimento que caía todos os dias não vai cair mais. Agora vocês vão ter que trabalhar, vão ter que correr atrás. E aquele povo então saiu para aquelas campanhas militares, lutas, e tomaram posse da terra que lhes pertencia por promessa. Foi um tempo, sem dúvida alguma, muito difícil. Mas chega agora ao final da vida e do ministério de Josué,
ele apresenta ao povo um discurso impactante, um discurso que mexeu com o coração daquelas pessoas que ali estavam ouvindo a ele. E esse discurso de Josué, ele inclusive recebe o título aqui nas nossas Bíblias de renovação da aliança. Josué estava absolutamente consciente de que aquele povo precisava se manter firme na sua fidelidade e no serviço ao Senhor, para que pudesse desfrutar de tudo aquilo que Deus tinha reservado para eles. Isso é importante que se diga, irmãos, porque muitas vezes, tudo que nós desejamos, e por isso mesmo nós muitas vezes nos derramamos diante de Deus, em nossas orações, choramos diante do Senhor, clamamos a Deus, pedindo a Ele que nos favoreça com as suas bênçãos, que nos abençoe na nossa ida e vinda para o trabalho, que Deus nos abençoe no sentido de podermos sustentar a nossa casa, a nossa família. Oramos pelos nossos cônjuges, oramos pelos nossos filhos, para que Deus os mantenha firme em suas mãos. Nós temos toda uma demanda, uma agenda de oração, e tudo que nós queremos é receber a bênção de Deus. E se você me perguntar, pastor, isso está errado fazer isso? Errado eu clamar a Deus, pedindo as suas bênçãos sobre a minha vida e da minha família? E eu, sem nenhum medo de errar, eu digo absolutamente não. Muito pelo contrário, nós precisamos sim fazer isso, clamar a Deus para que nos abençoe, para que nos contemple com as suas bênçãos. Mas precisamos entender que Deus requer de nós que sejamos de fato fiéis a Ele, dedicados a Ele, que o sirvamos verdadeiramente de todo o coração. Josué estava mostrando que havia uma absoluta incompatibilidade entre servir a Deus e ao mesmo tempo servir a ídolos do mundo. Servir ao Senhor e ao mesmo tempo entregar o seu coração e a sua vida a prazeres que contrariam o nome e a santidade de Deus. Josué queria mostrar exatamente isso. Olha, Deus requer de nós que renovemos esta aliança, este pacto que fizemos com Ele. Nós possamos nos apresentar diante de Deus dizendo: sim, Senhor, nós queremos servir a Ti. E aqui ele profere uma palavra que nós chamamos até de uma palavra atemporal, porque ela serve para todos os tempos. Quando ele diz: olha, escolheis a quem vocês querem servir. Vocês têm a liberdade de escolher ao Deus e a quem vocês querem servir. Se aos deuses que serviram os nossos pais lá no passado, no tempo de Abraão ainda, quando foi chamado de Ur dos Caldeus, se essa é a vontade de vocês, servir a esses deuses, sirvam esses deuses. Agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa qual seja a decisão de vocês, não importa o que pensa a maioria, eu não estou preocupado com o que pensa a maioria. Uma decisão eu já tomei: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava ali assumindo um compromisso, como aquele líder do seu próprio lar, da sua casa, como homem que se levantava no meio dos seus, para conduzir aquele rebanho confiado a ele. Ele disse: eu assumo esse compromisso, eu e a minha casa. E por casa aí nós entendemos a própria família. Eu e a minha família, eu e a minha casa, independentemente de qualquer fator, nós serviremos ao Senhor. Quando a gente olha para esse texto, por conta daquilo que nós encontramos aqui, quando ele fala sobre deuses
outros deuses, quando ele fala sobre ídolos, você se coloca logo fora do foco. Porque nós pensamos assim: não, isso não tem nada a ver comigo, porque afinal de contas eu não sou idólatra. Isso não tem nada a ver comigo, porque eu nunca me coloquei diante de uma imagem de escultura. Não tenho na minha casa nenhum quadro com algum personagem cristão da história, com um dos apóstolos. Ninguém vai me encontrar prostrado diante de qualquer imagem dessas. Então eu não corro esse risco absolutamente de adorar um ídolo. Claro que a minha vontade é servir ao Senhor, e eu tenho feito isso de coração e vou continuar fazendo, porque idolatria não há na minha vida. O grande problema é quando nós pensamos que ídolos são apenas esses que são construídos pelas mãos humanas. É uma imagem de escultura, é um quadro que é pintado e que alguém se prostra diante deles. O reformador João Calvino, ele diz que o coração do homem, ele é o quê? Uma fábrica de ídolos. Logo você percebe que esse conceito de ídolo está para além daquilo que muitas vezes nós entendemos. Vai muito além daquilo que nós conhecemos. Porque o coração do homem, ele fabrica os seus próprios ídolos, os seus próprios deuses. E os homens se curvam e servem a esses deuses, muitas vezes sem saber que eles estão diante de ídolos que foram criados por eles. E um ídolo é todo aquilo que exerce um domínio sobre a nossa vida, de tal sorte que nós passamos a depender dele, e passamos a entender que sem ele a nossa vida perde completamente o sentido. A vida não tem graça. Tem pessoas que cultuam a si mesmo, cultuam a sua formação, aos seus conhecimentos, a sua posição social, e elas estão a serviço daquilo que está dentro do seu próprio coração. Elas são escravas dos seus próprios desejos. O profeta Jeremias vai dizer que o coração do homem, ele é terrivelmente enganoso, maligno. E há pessoas que se sentem bem e satisfeitas simplesmente porque estão dando vazão ao seu próprio coração. Eu não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi pessoas aconselhando outras pessoas, dizendo: menina, tu está passando por esse problema, tu está enfrentando um problema na tua casa, na tua família, na relação com teu esposo. Para os homens, com relação com a tua esposa, olha, o importante é você seguir o seu coração. Veja o que o coração está querendo, não vá trair o seu próprio coração. Ninguém merece isso. Nenhum homem, nenhuma mulher merece isso. Não se permita sufocar o seu próprio coração. Isto é, deixe que ele lhe governe. Deixe que ele decida por você. Deixe que ele molde o seu caráter. E não são poucas as pessoas que estão vivendo assim, escravizadas por ídolos que estão entronizados, isto é, estão sentadas no trono do seu próprio coração. E a coisa é tão séria, irmãos, porque isso muitas vezes pode alcançar aquelas pessoas que estão assentadas nos templos, cultuando a Deus. Isso pode nos afetar. Quando nós somos tão cheios de nós mesmos, que eu não posso admitir, em hipótese alguma, que alguém me contrarie. Porque mexeu com aquilo que é mais sublime para mim, é mais importante. Eu sou um ser autocentrado. Quando muitas vezes precisamos agir com humildade diante de certas situações.
e parar para pensar. O meu Senhor foi tão humilhado, meu Senhor Jesus foi tão... Chegaram a dizer que ele agia por influência de demônios, sendo ele santo, sendo o próprio Deus. E ainda assim, naquele momento fatídico, aquele momento tão difícil da sua crucificação, ele se dirige ao Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O que nós vamos encontrar aqui é um líder, é um homem que, mesmo consciente das suas limitações, ele se ampara tão somente em Deus. Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza, a sua força. E agora, depois de toda a sua vasta experiência com Deus, com tudo aquilo que ele aprendeu ao longo da sua vida, ele se dirige aos seus irmãos e dizendo: olha, vocês precisam tomar uma decisão. A gente não pode mais viver dessa forma, não. Vocês precisam tomar uma decisão. A quem vocês vão servir? A quem vocês querem servir? Porque eu e a minha casa, nós já tomamos uma decisão. Nós serviremos ao Senhor. Diante disso, nós chegamos a uma simples e clara conclusão de que servir de fato ao Senhor é a decisão mais urgente a ser tomada por nós. Guarde isso no seu coração. Servir ao Senhor é a decisão mais urgente, não é para amanhã, é para ontem, que alguém pode tomar. Olha o que o texto diz, verso 14: agora, pois, temei ao Senhor e serviam com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei, o que vem depois dessa palavra? Escolhei hoje. E é bem aí, exatamente nessa pequena palavra, que fica muito patente, muito clara a urgência dessa decisão que nós precisamos tomar. Não é, vão para casa, reflitam sobre a mensagem, conversem com a esposa, chamem os filhos, pensem, repensem, eu vou dar um tempo a vocês, quem sabe até no próximo mês, vamos dar 30 dias, 40 dias, vamos esperar o Natal chegar. Repensem sobre a vida de vocês. Então, depois dessa reflexão mais prolongada, mais detida, sirvam ao Senhor, tomem a decisão. Ele diz: não, é hoje. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje, exatamente hoje, a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Essa é a urgência. E quando eu digo que esta é uma mensagem atemporal, é porque ela serviu não somente lá para Josué naqueles dias, mas é uma mensagem para mim e para você hoje, para que eu vasculhe o meu coração, a minha vida, para que eu possa descobrir se tem algo assentado no trono do meu coração, se quem sabe eu mesmo não estou assentado no trono do meu coração, querendo comandar a minha própria vida, ao passo de dizer: Senhor, eu abro mão, eu não tenho condições de conduzir a minha própria vida. Se assim eu o fizer, eu me tornarei num presunçoso, num vaidoso, irritadiço, e isso desagrada ao Senhor. Que o Senhor possa conduzir a minha vida, que a minha satisfação, o meu deleite esteja no Senhor, que eu tenha prazer em me colocar como um verdadeiro servo do Deus Altíssimo, porque essa palavrinha aqui também é a palavra que é traduzida também no Novo Testamento como escravo.
É aquele que está preso, não pelos grilhões das cadeias, mas pelos grilhões do amor de Cristo. Aqueles que foram alcançados pela misericórdia e graça de Deus, e agora foram tomados, estão presos, pertencem ao Senhor. Essa é a decisão que todos nós precisamos tomar. Agora, como deve ser essa decisão? Se nós olharmos atentamente para essa porção bíblica, nós vamos ver 3 características fundamentais dessa decisão que nós precisamos tomar hoje, de servir verdadeiramente a esse Deus. Essa decisão, ela deve ser uma decisão consciente. Consciente. Ela não pode ser movida simplesmente pelas nossas emoções. Ela não pode ou não deve acontecer simplesmente porque eu fiquei tão impressionado, porque eu fiquei tão tocado com alguma coisa que eu vi, com alguma coisa que alguém me disse, e simplesmente por conta disso agora eu também quero passar pelas experiências que alguém passou. Eu sempre tive muito cuidado com experiências, não que elas não devam ser compartilhadas. Eu creio que elas precisam ser responsavelmente compartilhadas, porque há muitos grupos religiosos por aí que têm explorado indevidamente as experiências, e as pessoas muitas vezes querem viver as experiências do outro. Eles acham bonito aquilo que alguém passou e a maneira com que Deus operou na vida deles, e eles querem que as coisas aconteçam exatamente daquela mesma forma nas suas próprias vidas. E nem sempre é assim. Há quantas pessoas que oraram por pessoas enfermas, e estas pessoas foram curadas verdadeiramente. Agora eu pergunto para você: quantos homens e mulheres piedosos oraram à beira do leito de um parente querido, de um filho, de um esposo, de uma esposa, de uma mãe, crendo que Deus poderia curar, e ainda assim Deus resolveu levar? E a gente fica de repente pensando: mas por que comigo não? Por que com ele aconteceu? Por que ele clamou, ele pediu, ele orou daquela forma e Deus fez? E por que comigo não aconteceu a mesma coisa? Por que Deus não me ouve? Vejam que, verso 15, ele diz assim, olha: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje. A palavrinha que ele resolve usar aí, escolhei. Essa palavra foi utilizada, está aparecendo no texto, para nos levar a entender que aquela decisão deveria ser alguma coisa consciente. Reflitam, pensem, raciocinem, sejam conscientes, lembrem do passado, dos deuses que escravizaram os seus pais. Lembrem como eles viveram. Lembrem como Deus operou de forma tão maravilhosa, arrancando aquele povo da escravidão, como Deus operou graciosamente. Esse Deus todo-poderoso agiu de forma extraordinariamente bela, arrancando os seus amados da escravidão, depois de um tempo prolongado de sofrimento, para conduzi-los à terra prometida. Então pensem, reflitam, escolham o que vocês querem. Querem servir a esse Deus todo-poderoso, que liberta os seus, que ama os seus, que ouve o clamor dos seus? Ou vocês querem viver iludidos, simplesmente iludidos, com falsos ídolos, com falsos deuses, que prometem aquilo que não podem cumprir? Então essa decisão, ela precisa ser consciente, ela precisa vir à nossa consciência.
Daí porque Deus nos deu a bênção dessa revelação especial que é a palavra de Deus. Você quer ser um crente maduro na fé? Se aplique à leitura, à meditação, ao estudo da palavra, porque é através dela que Deus se revela a nós. É através dela que Deus manifesta a nós, não somente quem Ele é, mas quem nós somos e a forma com que Ele age nas nossas vidas. E quanto mais nós nos alimentamos da palavra, quanto mais nós mergulhamos na palavra, muito mais nós somos fortalecidos na nossa fé e nos tornamos crentes muito mais conscientes, que não necessitam, que não precisam necessariamente sentir alguma coisa para entender que Deus está presente nas suas vidas, porque nós somos chamados a crer no Senhor, a despeito da falta de qualquer impressão sensorial. Nós somos desafiados a acreditar nesse Deus e desconfiar das nossas sensações, das nossas experiências muitas vezes. É crer em Deus a despeito daquilo que nós não estamos sentindo, crer em Deus a despeito daquilo que nós não estamos vendo, mas é saber que não somente Ele existe, mas que Ele cuida verdadeiramente dos seus. E quando nós estamos conscientes de quem é esse Deus e de como Ele age, isso traz para nós muito mais serenidade diante das provas mais difíceis que nós enfrentamos, porque você passa a descansar, sabendo, olha, eu ainda não estou vendo nada. Alguém diz assim, você não está vendo a luz no final do túnel? Eu digo, nem o túnel eu estou vendo, mas eu sei que o meu Redentor vive, como disse Jó, e por fim Ele se levantará sobre a terra, como disse o apóstolo Paulo também. Mas eu sei, olha aí, eu sei, não é eu sinto, eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso. Deus nos fez com a capacidade de pensar, de raciocinar, e assim é que Deus se revela a nós. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Por isso que compete ao pregador buscar a fidelidade na exposição da palavra, porque quando a palavra de Deus é pregada fielmente, é Deus falando ao seu povo, é Deus manifestando a sua vontade ao seu povo, é Deus operando na mente do seu povo. E tudo que nós precisamos é exatamente entender, para que as nossas decisões sejam conscientes, muito conscientes. Escolhei hoje. Quando ele diz escolher, é porque você tem a possibilidade de escolher. Agora é preciso fazer aqui um parênteses. Que alguém pensa que o homem, ele é dotado do livre arbítrio, não é isso? Se Deus me deu a capacidade de escolher, então eu posso escolher a Deus ou não. O texto está dizendo. Então eu tenho livre-arbítrio, eu posso ir a Deus. Se a mensagem do Evangelho for pregada, eu tenho a capacidade, eu mesmo, porque Deus me criou com essa capacidade de escolher, me entregar ao Senhor ou não. Na história da teologia, levanta-se um personagem no século IV, que refuta de forma firme essa ideia do livre-arbítrio, Agostinho. E Agostinho, ele nada mais faz do que mergulhar nos ensinos do apóstolo Paulo, entendendo que nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então ele entendia que se Deus não mudar a disposição do coração do homem, se Deus não operar graciosamente e de forma irresistível no coração do homem, por mais duro que ele seja, nada acontecerá. Ele jamais vai querer a Deus, jamais vai querer a Deus. Ele vai continuar se mantendo firme na sua incredulidade,
criando os seus ídolos, se satisfazendo nos seus ídolos, como a humanidade está vivendo hoje. Vocês estão acompanhando aí os comentários, os vídeos sobre os bebês reborns? Hein? Eu só acredito que isso está acontecendo porque eu já vi as imagens. Se alguém me contasse, nem que minha mãe dissesse, olha, está acontecendo. Não, isso não existe, isso é doidice, senhora. Para com isso. Eu vi. É alguma coisa de chocar qualquer um. Como é que você, com um boneco na mão, quer marcar uma consulta médica e exigir que o médico consulte o seu boneco? Acredita naquilo. Eu achei muito interessante. Eu vi um vídeo onde uma pessoa fez algo interessante. O bebê, a mãe de um bebê assim, de um boneco, fez algo interessante. Ela tem na clínica dela um médico reborn. Então está no consultório e tal, um boneco, um manequim todo vestido, com aquele negocinho no pescoço, doutor fulano de tal, no nome aqui, entendeu? Tudo certinho. Pode entrar, a consulta dá, tem que pagar a consulta também. Olha só, 40 minutos, viu? Entre lá e converse com o médico. O médico está lá. E é um manequim bonito, é um médico bonito. Eu disse, nossa mãe, que legal, olha aí, ó. É como minha mãe já dizia, remédio para doido. Como é que é? Ah, a mãe de vocês ensinou isso para vocês também? Para Donada fez sucesso nesse negócio, viu? Porque minha mãe dizia isso. Remédio para doido, né? É doido e meio. Mas é a sociedade que nós estamos vivendo. Pessoas que se acham animais, cachorros, gatos, estão vivendo dessa forma. As pessoas criam os seus ídolos, as suas imagens e vivem acreditando nisso. Somente a palavra de Deus é que limpa completamente a nossa mente, nos tornando conscientes, dando-nos a nós a capacidade de escolha, não essa escolha de ir propriamente a Deus, porque essa só acontece pela graça soberana de Deus que age no nosso coração. Agora vejam bem, preste atenção, mas também nós não somos robôs, nós não temos propriamente o livre-arbítrio para nos aproximar de Deus, a não ser através da graça do Senhor. Mas o Senhor concede a nós uma expressão que é usada na teologia, é a livre agência. É a livre agência que faz de nós seres morais. Por isso nós, independentemente de qualquer fator, você e eu somos responsáveis pelos pecados que cometemos, pelos erros que cometemos. Eu não vou poder jamais dizer para Deus, não, Senhor, como o Senhor não me alcançou com a sua graça, como o Senhor não moveu o meu coração, então eu vivi dissolutamente, a culpa é tua. Não, porque nós somos seres morais, e iremos responder diante de Deus por todos os nossos atos. Por isso, quando Josué diz, escolhei, lembrem, ele estava falando não aos filisteus, aos amonitas, aos caldeus, ele estava falando ao próprio povo de Israel. Era um povo que já tinha sido alcançado pela graça de Deus. O que isso significa? Que essa mensagem é para nós, para a igreja do Senhor. Nós precisamos também, exercitando a nossa livre agência, fazer escolhas corretas na vida e nunca jogar a culpa em Deus. É porque Deus não moveu o meu coração. Deus já moveu o nosso coração. Nós já somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Em Cristo Jesus nós somos restaurados, regenerados, somos novas criaturas, mas ainda continuamos seres humanos falhos e convivemos ainda com esses flagelos humanos. Por isso você e eu, muitas vezes nós nos apanhamos fazendo coisas que nós sabemos que são desagradáveis a Deus. Naqueles momentos que nos irritamos, naqueles momentos que proferimos palavras que ofendem pessoas, naquele momento que julgamos alguém indevidamente, naquele momento que agimos desonestamente, intencionalmente.
O Senhor está dizendo: olha, vocês precisam escolher. Vocês são um povo de Deus. Vocês foram alcançados pela graça. O Senhor trabalhou na vida de vocês, arrancou vocês lá da escravidão do Egito. O Senhor operou coisas grandiosas. Agora escolham a quem vocês querem servir. Não dá para caminhar desse jeito. Não pensem que vindo para a igreja nos domingos e vivendo durante a semana de qualquer maneira, Deus vai estar satisfeito com vocês. Não está, não. Escolham. Tomem uma decisão. Escolham. Então essa decisão que nós precisamos tomar, ela deve ser uma decisão consciente, não movido simplesmente por uma forte emoção. É consciente, é parar para dizer: eu sei quem é Deus, eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, eu entendo assim, Deus requer de mim que eu possa fazer escolhas corretas na vida, conscientemente. Mas essa decisão, ela não deve ser apenas consciente. Nós vamos ver uma outra característica aqui. Ela deve ser consistente. Consciente e também consistente. Olha o verso 1. Olha o que diz lá. Agora, pois, vamos ler comigo? Agora, pois, temei ao Senhor e serviu integridade e com fidelidade. Olha esses dois elementos aí. Isso vai falar da consistência da nossa decisão. Porque uma decisão verdadeira, aquela que nos levará a fazer escolhas corretas, elas estão fundamentadas, embasadas nesses dois elementos. Ela vai ter integridade e vai ter fidelidade. Integridade e fidelidade. Integridade fala de quê? Integridade vai falar de inteireza. É uma qualidade daquilo que é inteiro, daquilo que é puro, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é reto, daquilo que é honrado. Uma pessoa íntegra é uma pessoa honrada, não é uma pessoa dividida. Mas ela é íntegra quando está na igreja. Ela é a mesma pessoa que adora a Deus na igreja, mas é a mesma pessoa honrada lá no seu ambiente doméstico. É a mesma pessoa honrada lá no seu ambiente de trabalho. Ela não é dividida. Há quantas pessoas que pensam assim: olha, uma coisa, não confunda as coisas. Uma coisa sou eu na igreja, estou aqui na igreja, meu irmão, eu tenho que agir assim. Mas outra coisa sou eu no meu trabalho, aí é diferente, aqui é outra. Não existe isso. A Bíblia diz que nós temos que agir com integridade. A consistência da nossa decisão, ela está fundada em cima da integridade e também em cima da fidelidade. Fidelidade a quem? A Deus, não a nós mesmos. Não interessa quais sejam os meus desejos, não interessa quais são os meus sonhos e os meus projetos, e eu posso até planejar, porque o autor de Provérbios diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então logo eu preciso entender de que eu preciso ser fiel àquele que cuida de mim. Eu preciso ser fiel a esse meu Deus, a honrar o seu nome. E as minhas decisões, a escolha que eu vou fazer em servir ao Senhor, ela deve estar montada em cima desses dois pilares: o pilar da integridade e da minha fidelidade a Deus. Quando Josué diz, então, olha, escolhei a quem servis. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele já tinha tomado a sua decisão. E a sua decisão não era apenas uma decisão consciente, isto é, que ele sabia o que estava fazendo. Mas era uma decisão que tinha uma consistência, um caráter próprio.
ela estava fundada em cima da integridade, em cima da fidelidade a Deus. É isso que nos faz ser diferentes do mundo. É isso que nos faz ser admirados até pelo nosso Deus, como Ele fez com Jó. Quando o inimigo veio de rodear a terra, ele disse: está vendo o meu servo, Jó? Homem íntegro, não foi isso? Reto, temente a Deus, se desvia do mal. Olha para ele. E o inimigo disse: ah, Senhor, claro que ele é assim. Claro que ele é íntegro. Claro que ele é reto. Claro que ele faz boas escolhas. Claro que ele é fiel ao Senhor. Porque afinal de contas, tu deste a eles uma condição de vida maravilhosa. O homem é riquíssimo. O homem tem uma saúde de ferro. O homem tem uma família maravilhosa, filhos abençoadíssimos que se encontram para fazer aquele churrasco gostoso. Que família linda é essa? Ah, quem que não é fiel? Quem que não vai ser íntegro desse jeito? Deus disse: olha, tu não entende de nada. Pode tirar tudo dele, eu te autorizo. Pode tirar os seus filhos. Pode acabar com os seus bens. Pode até atingir a sua saúde, só não mexa na sua vida. E Jó perdeu tudo. Um homem rico perdeu todos os seus bens. Tudo aquilo que ele amealhou ao longo de tantos anos na vida, ele perdeu tudo de repente. Seus filhos morreram. A sua saúde foi completamente comprometida, porque o seu corpo se encheu de chagas mal cheirosas. Ele se coçava com caco de pedra. E agora, como se isso não bastasse, a sua própria esposa, sua companheira, aquela que dividia o leito com ele, diz: olha, de que valeu servir a Deus esse tempo todo? Amaldiçoa esse teu Deus e morre de uma vez, porque essa tua fé não tem servido para absolutamente nada. E ele se volta para ela e diz: olha, tu falas com a mais louca das mulheres, porque Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Já pensou que coisa? Já pensou o que é bem dizer ao Senhor num contexto como esse? Quando um plano seu, um projeto seu sai errado, sai diferente, quando você enfrenta um problema na tua família, na tua casa, e você dizer: olha, está difícil, Senhor. Você vai chorar diante de Deus e dizer: está difícil, eu não estou mais aguentando. Mas bendito seja o nome do Senhor, porque a decisão que eu tomei na minha vida de servir ao Senhor, ela não somente foi consciente, mas ela foi consistente. Tem consistência. Ela se estriba na integridade, na minha fidelidade a Deus. O apóstolo vai dizer que Deus é fiel. Deus permanece fiel, ainda que nós sejamos infiéis. Isso não é um estímulo para quem seja infiel, não. Mas é para mostrar que Deus, o caráter dele não está. Ele não negocia o caráter dele. Ele é o que é, um Deus santo. Mesmo sem merecermos, mas Deus continua cuidando de nós. Continua nos abençoando. Por isso que a nossa decisão de servir ao Senhor, ela tem que ter não só esse elemento da consciência, ser consciente, mas também deve ser consistente. Vamos caminhar para o fim aqui. Uma terceira característica dessa decisão. Essa decisão, ela deve ser, além de consciente, além de consistente, ela tem que ser também impactante. Ela traz para nós um impacto muito grande, porque ela vai nos levar a abrir mão daquilo que nós julgamos ser indispensáveis para a nossa vida. Ela vai nos levar a tomar decisões duríssimas na nossa vida.
É alguém que tem, sabe, determinados costumes, determinadas práticas, e ele vai dizer: isso não se compatibiliza com a minha vida cristã. Os meus negócios são espúrios. Não está certo o que eu estou fazendo, está errado. Mas eu já faço há tantos anos, tem dado certo, afinal de contas. É só um pouquinho que tira do INSS dos aposentados, né? O que é R$60 na vida? Ele nem está percebendo, não está fazendo falta. Aí quando se faz o cálculo geral, vai para a casa dos bilhões. Que roubalheira. Muitas vezes nós nos escondemos assim, todo mundo faz. É a mãe que chega para o filho e diz: como é que foi a prova, meu filho? Mamãe, foi difícil. Meu filho, vem cá, você fez direitinho a prova, você colou? Se colou na prova? Aí a criança fica: não, mamãe, mas todo mundo cola, mamãe. Todo mundo, lá na classe, todo mundo estava colando. E a mãe diz o que para ele? Mas você não é todo mundo. Você não pode fazer assim. Não é porque os seus coleguinhas estão fazendo assim que você vai fazer. Quantos pais aqui já não apanharam seus filhos falando uma palavra torpe, um palavrão? Aí você está ali, ele fala uma palavra, você se espanta. Peraí, epa, foi que tu aprendeu isso, filho? Que coisa é essa? Não é porque lá na escola os colegas... Sim. Eles podem falar, mas você não, filho. Então essa decisão, ela gera um impacto muito grande. Daí porque o próprio Josué vai dizer: eu e a minha casa, quer dizer, a minha decisão vai envolver ou vai impactar na minha família. Quantos homens casados nós temos aqui? Olha quanto homem casado, gente. Você é responsável pela sua casa. Você é alguém que pode dizer diante de Deus: Senhor, eu sou pastor do meu lar. Eu sou aquele que o Senhor levantou como líder na minha casa. E eu tomei uma decisão, Senhor. Porque essa decisão, ela é impactante. Ela vai impactar a minha casa, a minha família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou assumir a liderança do meu lar. Ah, mas meu filho está acostumado a assistir uns filmezinhos meio, sabe, escabroso. Vai, mas não. Vamos conversar, vamos tratar isso aí. Porque eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Na minha casa não vai entrar qualquer coisa. Na minha casa não vai entrar ídolo algum. Os meus filhos vão ser instruídos a andar no caminho do Senhor. Eu vou conversar com eles, eu vou orar com eles, eu vou levá-los à igreja. Estou cansado, mas ainda assim eu vou por eles, para instruí-los, para ensiná-los, para deixar a eles um legado de um homem verdadeiramente íntegro, que serviu e que serve, continua servindo a Deus. Essa decisão tomada aqui por Josué, ela causou um impacto muito grande. Primeiro na sua vida, depois na sua família. Verso 23, ele vai dizer: agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Vejam que ele faz uma afirmação. Lembram que eu disse há pouco que ele estava se dirigindo ao povo de Israel? Agora você pode, para pensar um pouquinho. Como é que o povo de Deus, o povo de Israel, estava guardando o ídolo? Mas estava. Daí ele dizer: agora pois, deitem fora. Deitar fora é jogar fora. Joga fora, joga no lixo os deuses estranhos que há no meio de vós. Eles não podem mais estar na casa de vocês. Eu me lembro, ainda na minha mocidade, quando eu falo da minha mocidade, não pense que ficou muito para trás. É pouco tempo, né? Eu não sou... Aí na igreja, um irmão jovem, nós jovens, aí fomos ajudar o irmão, fazer uma mudança lá e tal. E ele já era um jovem casado, né? Aí naquele negócio de carregar coisa, a turma encontrou lá na hora de carregar
um conjunto de revista Playboy. Aí alguém disse: rapaz, mas que é isso aqui na tua casa? Ele disse: o quê? Não, rapaz, é porque essa revista tem umas reportagens muito interessantes, tem uns artigos muito bons. Quem é que compra revista Playboy para ver artigo? Já viu como é que a gente dá desculpa para as bobagens que a gente faz? Para as coisas que a gente vê no nosso computador, no celular, para as conversas que a gente tem, para a forma com que a gente fala, as palavras que a gente profere. Todo mundo faz. Isso é comum. Tem tanta coisa que hoje é comum. Antigamente a gente namorava de porta, né? Não sei quantos aqui namoraram de porta. Não sei se vocês sabem o que é isso, né? Mas era namorar sentado numa cadeira no terraço. E o pai e a mãe de vez em quando passavam na porta. Opa, tudo bem? Era assim que era. Hoje ninguém mais namora, né? Tem um tal de ficar. Eu fiquei com fulano, fiquei com o menino tal. E assim por aí vai. São relacionamentos frouxos, sem compromisso nenhum. Mas é assim que a geração está vivendo. É assim que a turma está vivendo. E muitas vezes os nossos filhos estão sendo levados por essa onda. E aí nós somos convidados, irmãos, a jogar fora maus costumes. Jogar fora os ídolos, aquilo que tem ocupado o nosso coração. Jogar fora tudo isso, nos destituir de tudo isso e fazer uma outra coisa que ele diz aqui, olha: inclinai o coração ao Senhor, o Deus de Israel. Inclinai. É como Calvin dizia: Senhor, a ti eu entrego o meu coração, pronto e sincero. A ti eu entrego o meu coração, Senhor. Entregar o nosso coração nas mãos do Senhor. Dizer: Senhor, eu sei que tu não aceita, tu não divides compartimento nenhum do nosso coração com ídolo algum, de forma nenhuma. O Senhor não aluga esses compartimentos para o diabo, não. Ele nos quer plenamente, totalmente. Então aquela decisão tomada por Josué era uma decisão que tinha essas três características. A primeira, era uma decisão consciente. Ele sabia o que estava fazendo, ele estava escolhendo conscientemente, tá certo? Era uma decisão consistente, porque estava plantada em cima da integridade e da fidelidade, tinha consistência a decisão dele. E era uma decisão impactante, porque estava provocando mudanças significativas na vida das pessoas. E ele diz: na minha casa eu digo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quer dizer, a mensagem do Evangelho causou impacto na minha vida. E por que causou na minha vida? Causou na minha família também. Queridos, tudo isso serve para que a gente possa refletir e pensar um pouquinho. Porque Deus tem dado a nós a oportunidade de rever a nossa história, de rever a nossa vida, de rever a maneira com que nós estamos vivendo, a nossa fé. O Senhor está nos chamando para isso, está nos dando a oportunidade de, por conta da livre agência que nós temos, nós que já fomos alcançados por Ele, agora, de poder tomar as melhores decisões da vida. Não existe decisão melhor para um homem do que consagrar a sua família ao Senhor, consagrar a sua casa ao Senhor, e poder dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha oração, meus irmãos, é que Deus nos ajude nessa tarefa, que nós possamos nos aliar a Josué nessa decisão, nós possamos nos levantar no meio dessa geração perdida e dizer: não interessa como as famílias estão vivendo, como os homens estão vivendo lá fora, eu tomo uma decisão: eu e a minha casa, nós vamos servir tão somente ao Senhor. O meu coração estará nas mãos do meu Deus, e eu peço a Ele coragem, força, para jogar no lixo tudo aquilo que é incompatível com a sua santidade, porque eu sirvo a um Deus santo, e que requer de mim que santo eu seja também, que eu viva para a honra e para a glória dEle. Que Deus nos abençoe, e a minha oração é que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu lar. Mês de maio,
mês da família. Procurei falar sobre o lar e sobre a família. E a minha oração é que Deus nos dê lares verdadeiramente comprometidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.